Esperança. Meu nome é Gustavo Kinusti e você está presente mais uma vez no primeiro canal exclusivo de ensino religioso do Brasil. Hoje teremos mais uma aula sobre diversidade religiosa no Brasil. Porém, eu quero começar contando uma história para vocês. Uma história impressionante de uma pessoa que fez a diferença perante um povo. E eu digo mais, ele foi exemplo perante a humanidade, ganhando alguns prêmios inclusive. Só que ele sofreu muito antes disso. Eu estou falando de Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele viveu no regime do apartheid, na famosa África do Sul. E ele chegou ao cargo de presidente. E quando ele chegou ao cargo de presidente, os primeiros convidados, seu primeiro jantar que ele ofereceu como presidente, foram seus algozes. Ele sofreu muitos anos dentro de uma cela. E Nelson Mandela era uma pessoa muito alta, em torno aí de 1,80 para cima. Ele era bastante alto. E ele foi trancado por muitos anos numa cela, um tamanho de 1 metro por 1 metro, bem pequenininho. E lá ele se urinava, lá ele era humilhado, lá ele fazia suas necessidades. E quando ele saía de lá para apanhar, porque ele foi contra o regime de separação entre negros e brancos. E ele foi um grande exemplo de uma pessoa que fez a diferença. E ele foi perguntado: Nelson, por que você convidou os seus algozes, aqueles soldados, aquelas pessoas que batiam, te feriam, te machucaram? E ele disse uma frase interessante, que eu gostaria de ler para vocês. Eu vou colocar aí na tela e acompanhe comigo. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Interessante, né? Como foi um exemplo grande de perdão. Assim como Jesus foi um exemplo grande de perdão. E quando se trata de diversidade religiosa, antes de começar a aula propriamente dita, gostaria que você também, como sugestão aqui do nosso canal, eu já tenho vídeo sobre as 5 principais religiões mundiais. Na verdade é uma série, uma playlist de 6 vídeos. Vai estar aparecendo um card aqui para cima para você, ó, tá assistindo essa série também, onde eu tratei as 5 principais religiões do mundo. No primeiro eu expliquei um pouquinho sobre o que é religião, e nos outros 5 eu expliquei cada uma delas, os principais atributos e as principais diferenças entre elas também, tá? Então assista, não perca, uma série bastante interessante para você estar aí abrindo sua mente a respeito da diversidade religiosa que existe, principalmente no mundo, tá? Das 5 principais religiões do mundo. Nós vamos à nossa aula de hoje. Eu gostaria de começar falando um pouquinho aqui sobre a palavra cultura, porque diversidade tem muito a ver com cultura. A cultura, você faz parte dela. Não tem como você se separar da cultura, a não ser que você se separe da sociedade. Mas por mais que você vive numa religião isolada, de uma certa maneira ou outra você vai ser influenciado por aquela pessoa que vai te criar e vai te educar. Então, cultura social, por exemplo, tem a ver com o meio onde você vive, com as pessoas que você convive, com os costumes, com os hábitos. E cultura religiosa, ela está totalmente associada à cultura. Aliás, a cultura social está associada à cultura religiosa. Você não consegue separar uma da outra. Porque toda nação, ela tem uma formação religiosa. Todo povo, ela tem uma história religiosa. Nenhuma nação que existe no mundo, ela é completamente, por exemplo, sem crença nenhuma. Ou formada só por pessoas que não acreditam em Deus. Isso não existe no mundo. Se você analisar todas as nações e povos e línguas, etnias que existem no mundo, todas elas são influenciadas pelas religiões, tá? Então isso é muito importante a gente saber essa diferença aqui. E apesar de ter diferença entre as duas estão completamente associadas e ligadas. Até no que se trata ao direito, até no que se trata aos deveres. Uma nação é influenciada até nas suas leis, a composição de suas leis, ela é totalmente influenciada pela questão religiosa também. Porque a pessoa, do ser humano como um todo, ela é completa. Ela tem a parte física, ela tem a parte emocional e social, mas por outro lado ela também tem a parte religiosa e espiritual. Então todas as pessoas elas acreditam em alguma coisa. Até quem não acredita em nada, ele precisa ter fé que o mundo veio do nada. Sempre digo isso normalmente nos meus vídeos, tá? Então assim, na história religiosa do Brasil, o Brasil tem uma história religiosa de formação católica.
Quando você estuda a matéria de história, você percebe que nós fomos colonizados pelos portugueses. E os portugueses trouxeram em seus navios os padres jesuítas. E os padres jesuítas, quando chegaram no nosso Brasil, eles começaram um processo de catequização dos povos indígenas. Então, a escola, ela surgiu junto com a religião quando o Brasil foi colonizado, ali em torno do ano 1500. Então, da mesma maneira que a pessoa ela era, digamos, evangelizada a fazer parte da Igreja Católica, porque era destinado tanto aos índios, a educação, e também aos nobres. Os demais restantes do povo não tinham ainda direito à educação. E o ensino religioso ele estava totalmente junto com a educação formal. Não existia essa separação, porque ainda não existia o Estado laico, onde a igreja é separada da religião. Então, quando o nosso Brasil foi estabelecido, colonizado, no Brasil colônia, a formação ela foi exclusivamente católica. E diga-se de passagem, tá? É uma curiosidade para você. Dentro dos navios de Pedro Álvares Cabral, quando eles vieram colonizar o nosso Brasil, tinha a presença de líderes budistas ali, islâmicos, também tinha a presença dessas religiões dentro ali, desses navios. É claro que a gente não tem nenhum fato histórico durante muitos anos, praticamente 200, 300 anos depois da presença desses líderes, da influência deles perante a sociedade. Mas a gente sabe que teve a presença desses líderes, tanto de judeu, quanto de islâmico, quanto de budista, também vieram nesses navios. Então, só uma curiosidade para você a respeito da história da formação religiosa do Brasil. Os séculos foram passando e o Brasil se tornou um Estado laico, com a formação da República. Então, Igreja e Estado ainda continuou no Brasil Império, mas quando o Brasil se tornou república, quando foi declarada a proclamação da República, estabelecidas as novas leis, a nova Constituição brasileira, a Igreja ela foi separada do Estado, principalmente por influência dos pensamentos humanistas e iluministas provindos da Europa. Como os povos que imigraram para cá para o Brasil eram, em sua grande maioria, europeus, isso teve uma grande influência também, porque na era ali por volta de 1800, 1850, 1870, 80, por volta desse período, teve uma influência muito grande do pensamento humanista, iluminista e da Revolução Industrial. E todos os países, em quase sua totalidade, a grande maioria dos países que existem até hoje no mundo, eles são de Estado laico. Ou seja, a igreja é separada do Estado, tá? É independente. Então, por isso que é importante ter o respeito entre as crenças. Por isso que é importante ter o respeito da diversidade religiosa que existe em todo o meio social. Seja ela diversidade religiosa no trabalho, seja ela na própria família ou na escola. Você, como aluno, precisa entender que tem uma diversidade religiosa dentro da sala de aula que você faz parte, dentro da escola que você participa. E as pessoas que têm crença diferente da sua precisam muito serem respeitadas, tá? Então vamos lá. E depois dessa separação de igreja e Estado, a gente viveu o período das duas grandes guerras mundiais. E depois das duas grandes guerras foi fundada a ONU, a Organização das Nações Unidas. E a ONU, em 1948, proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu quero destacar aqui o artigo 18 para você, que é muito importante relacionado a esse tema de diversidade religiosa, tá? Quero destacar esse aspecto importantíssimo. Sabe por quê? Porque o artigo 18, ele trata a respeito da liberdade que nós, como seres humanos, temos a diferença, a liberdade de crença, consciência, cultura e pensamento. Então esse artigo ele é importantíssimo. Por quê? Porque os seres humanos precisam respeitar um ao outro. Eu vou ler aqui, eu vou estar colocando aí na tela também para você acompanhar, tá? A leitura desse artigo. Então preste atenção e veja como é importante. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então olha que interessante esse artigo aqui. Então toda pessoa, pelo fato de ser humano, ela tem essa liberdade aqui, de pensamento, de consciência e de crença, de religião, tanto na prática quanto e também em não praticar. Todos possuem essa liberdade aqui.
de manifestar ou não, seja em público ou seja em particular. E elas devem ser respeitadas dentro desse direito, dentro dessa declaração aqui. Então é importantíssimo. Tá? O nosso país tem influência desse artigo 18. Tá? Então, só para a parte final da aula agora, para a gente finalizar a nossa aula, no censo do IBGE, no Brasil, até a última pesquisa que eu achei no meio online, foi até o último censo de 2010. Tá? Era para ter sido feito um novo censo agora em 2020. Porém, por causa da pandemia, o censo ele foi cancelado e vai ser repassado para o ano que vem por causa da pandemia. Tá? Mas olha que interessante o histórico do Brasil relacionado às crenças. A gente dividiu em 6 principais grupos, tá? Para dividir melhor as porcentagens. Então aqui foi feito um censo em 1991 e quem participava da religião católica, praticando ou não, sendo católico praticante ou não, tanto de cunho Igreja Católica Apostólica Romana quanto a Ortodoxa estão incluídos nisso aqui, tá? Então, a nação brasileira, em 1991, 83% eram formados por católicos. Em 2000 já era 73,6%. Em 2010 já era 64%. Os evangélicos, incluindo até as religiões pentecostais e neopentecostais aqui também, em 91 era 9%, em 2000 eram 15%, e no último censo, 2010, 22%. Espírita, em 91 era 1,1%, em 2000 1,3% e em 2010 3% de religião espírita, daqueles que fazem parte da religião espírita. Umbanda e Candomblé, em 1991 eram 0,4%, em 2000 0,3% e em 2010 1%. E outras religiões, essas outras religiões incluem principalmente as religiões orientais. Então inclui aqui islamismo, budismo, shintoísmo, né? A fé Bahá'í, enfim, tem muitas religiões orientais, confucionismo também, que são incluídas nessa aqui, que são as outras religiões, tá? Em 91 era 1,4%, em 2000 1,8%, em 2010 3%. E para finalizar, aqueles sem religião, ou seja, tanto aqueles que se declaram ateus, ou quanto aqueles que podem até acreditar em algum ser superior, porém acreditam que esse ser não tem contato pessoal com o ser humano e não faz parte de nenhuma crença, nenhuma igreja, nenhuma fé, não professam nada, nenhuma fé. Então todo esse grupo está incluído nesse sem religião, não somente quem é ateu, tá bom? Então aqui, em 91 era 4,7%, em 2000 7,4%, em 2010 7%. Então você percebe aqui que, de acordo com o período e a década, teve uma mudança. O catolicismo ele caiu muito em porcentagem de 91 até 2010. Então você vê aqui que em 19, 20 anos aí, caiu bastante porcentagem. De 83% foi para 64%. Os evangélicos subiram bastante, que é um 9%, e o último censo 22%. Os espíritos também cresceram, né? Então teve aqui de 1,1% para 3%. Umbanda e Candomblé cresceram razoavelmente, tá? De 0,4% a 1%. Então, outras religiões de 1,4% para 3%. E sem religião, você percebe que houve um aumento muito grande também, de 4,7% para 7%. Então, quase que dobrou aqueles que não possuem nenhuma fé, nenhuma crença, nenhuma religião. Então, olha que interessante, como é importante a gente linkar os dados explanados lá na matéria de geografia, que você aprende geografia, com o ensino religioso aqui. E eu chamo isso de interdisciplinaridade. Então é muito importante você saber esses dados e chegar à conclusão que, apesar da fé que a pessoa pratica ou participa, ela merece ser respeitada. Então isso é muito importantíssimo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você também, continue assim, exercendo e defendendo a fé que você faz parte. Isso é muito importantíssimo. E para finalizar o nosso vídeo, para você que é pai e mãe, para você que é professor, para você que é meu aluno, ou aluno de outro professor também, eu quero indicar, a partir deste vídeo de hoje, eu quero indicar para vocês a famosa plataforma digital Sêneca. É uma plataforma importantíssima, ela foi elaborada em universidades de renome no exterior, e ela faz parte da tese doutoral da professora Flávia. Um abraço para você, viu, professor? Obrigado pela indicação dessa plataforma.
e eu fiz uma parceria com ela para estar indicando para vocês. Então, para você que é professor, para você que é pai e mãe, para você que é aluno, para você, né, que trabalha na área da educação, você pode usar esse portal. Porque lá você tem acesso inteiramente, desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, você tem acesso gratuito a essa plataforma. Ela é totalmente alinhada à BNCC. Lá você tem conteúdos, você tem exercício de fixação, você tem exercícios para vestibular também, para o Enem. Então é uma plataforma inteiramente digital. As pessoas se cadastram de maneira online e o professor tem controle totalmente online também. E depois ele pode ali fazer resultados em planilhas de toda a sua turma, de todos os alunos que estão ali cadastrados. E abrange todas as disciplinas, não só de ensino religioso. Ali você tem ciência, você tem biologia, você tem química, você tem matemática, você tem português, você tem história, você tem geografia. Todas as áreas estão abrangidas e todas elas estão alinhadas à Base Nacional Comum Curricular. Então é importantíssimo você fazer parte dessa plataforma. 80% dos alunos que usam essa plataforma, as notas dele sobe até 80% no nível da nota deles. Então um grande abraço para você e até o próximo vídeo, hein? Até mais, tchau!